Bom dia, meus queridos amigos. Bom dia. Bom dia. Uau. Fazer live sábado de manhã. Tô muito feliz. Daqui a pouquinho eu vou deixar o Rafa Dourado entrar. Bom dia. E quando todos estiverem aqui, vamos começar com uma poesia. Fazer a vida ser uma poesia é algo maravilhoso. Fazer nossos sábados, nosso final de semana e todos os dias da nossa vida, todas as noites da nossa vida serem poesias. E os nossos encontros também. Eu ando muito inspirada. Vou falar um trecho do livro O Profeta, que é um livro que eu tenho de cabeceira, gente, porque quando a gente lê algo é tão legal a gente ver o que aquilo faz para nossa existência, né? Para o nosso inconsciente. Quando a gente lê poesia, o nosso inconsciente capta o amor que vem através da arte, né? O amor, a ordem, talvez a beleza que a gente não consegue enxergar, às vezes, nesse mundo tão denso, né? Então a gente consegue encontrar o sutil. E então esse livro do Khalil Gibran, ele é, nossa, maravilhoso. E eu vou ler hoje um trecho dele no na live que eu fiz, né, para lançar o curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, que tá, aliás, está aberto, que eu abri essa nova turma. Eu li um trecho dele falando sobre a razão e a paixão, né, e como Deus fica em paz na razão e se movimenta na paixão. Então não dá pra gente ficar só na razão ou só na paixão, né? O amor, ele é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. Então eu vou deixar aqui pra gente conversar. Fiquei tão feliz que ele aceitou meu convite e que teve tempo no meio de tantas e tantas lives, né, Rafa? Bom E dia! tudo bem com você? Tudo bem? Desculpa te fazer acordar cedo. Você, a Paulinha, Clarice, tudo bem? Tudo bem sim. É sempre uma Prazer. honra contigo, gratidão pelo convite. Ah, eu que agradeço. Queria apresentar a você as pessoas que estão, né, comigo já há tanto tempo. E é uma honra poder apresentar você, porque foi uma honra ter conhecido você, a Paulinha, sua filha. É tão importante a gente ver a amorosidade que existe aí. E eu ontem falei para você que te conhecer foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho que há muitas vidas eu vinha procurando realmente sentir o que era o Tantra, o que era o êxtase espiritual, né? E o que tem sido de transformação na minha vida, e por isso o Rafa, eu convidei ele, né, para fazer parte aqui também das lives fechadas que nós faremos para os grupos dos relacionamentos afetivos, o Amor na Nova Era, para essa nova turma que eu comecei. Também convidei ele para os meus cursos de formação em constelação, porque, gente, a gente vai falar sobre a sexualidade, vamos falar sobre o Tantra, nós vamos falar sobre o amor, mas nesse outro nível mesmo, né? E que o Rafa não só tem isso mentalmente, né? Mas ele se dedica a mostrar isso através do trabalho dele. Mas, Rafa, não sei se você conhece esse livro, O Profeta, você conhece, do Khalil Gibran? Vibrar, sim. Então, tem uma parte dele que no na minha outra live que eu fiz para o grupo que vai começar, eu falei da razão e da paixão, que fala nesse livro. E agora eu vou falar do prazer e do êxtase. Então, através de Khalil Gibran, a gente tem que fazer um sábado poético, né? É um tá maravilhoso. Então, daqui a pouquinho eu vou pedir para você se apresentar, mas antes vou começar com isso. E um eremita que visitava a cidade uma vez por ano veio à frente e disse: Fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo: O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade.
é o florescer dos vossos desejos, mas não é o seu fruto. É uma profundeza que atinge uma altura, mas não é o profundo nem o alto. É o que está na gaiola, que alça seu voo, mas não é o espaço contido. Sim, em verdade o prazer é uma canção de liberdade. E como gostaria que cantasseis com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesseis vossos corações na canção. Alguns de vossos jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo, e são julgados e reprimidos. Eu não os julgaria ou reprimiria. Eu faria com que buscassem, pois eles encontrarão o prazer, mas não apenas ele. 7 são suas irmãs, e a mais insignificante é mais bonita que o prazer. Já não ouvistes falar do homem que escavava em busca de raízes e encontrou um tesouro? E alguns de vossos anciões lembram-se dos prazeres com arrependimento, como se fossem erros cometidos durante a bebedeira. Mas arrepender-se é obscurecer a mente e não torná-la casta. Devem lembrar-se de seus prazeres com gratidão, como da colheita de um verão. Porém, se o arrependimento os conforta, deixai que sejam confortados. E há aqueles entre vós que não são jovens para buscar, nem velhos para lembrar. E, em seu medo de buscar e de lembrar-se, evitam todos os prazeres, temendo negligenciar o espírito ou ofendê-lo. Mas mesmo evitar é seu prazer. E assim, eles também encontram um tesouro, apesar de cavarem buscando raízes com suas mãos trêmulas. Mas, falai-me, quem é aquele que pode ofender o espírito? O rouxinol ofende o silêncio da noite, ou o vagalume as estrelas? E vossa chama ou vossa fumaça sobrecarrega o vento? Achai vós que o espírito é um lago parado que podeis perturbar com uma vara? Muitas vezes, ao negar-vos prazer, o que fazeis é guardar o desejo nos recessos do vosso ser. Quem sabe se o que parece estar esquecido hoje espera pelo amanhã? Mesmo o vosso corpo conhece sua herança, e sua verdadeira necessidade e vontade não serão enganadas. E vossos corpos são e vossos corpos são a harpa de vossas almas. E está em vós fazer com que a sua música seja doce ou que emita sons confusos. E agora perguntais em vosso coração: como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é bom? Ide aos vossos campos e vossos jardins, e aprendereis que o prazer da abelha colher mel da flor é colher mel da flor, mas que também é o prazer da flor dar mel à abelha. Pois para a abelha, a flor é a fonte da vida, e para a flor, a abelha é o mensageiro do amor. Uau, que lindo, que lindo. Acho que isso resume seu trabalho, Rafa. A sua Sim. amorosidade de nos mostrar o que é o prazer conectado com a alma, né? O que é o amor, né? A conexão entre uma pessoa e outra com respeito, sem a gente, na memória, se arrepender dos prazeres que nós tivemos sem consciência. Então, acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, muito obrigada, Rafa, por ter vindo. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é o Tantra, o que é o seu trabalho, como você começou o seu trabalho, para daí eu fazer umas perguntas bem legais aí para a gente continuar também.
Que lindo. Primeiramente, eu quero agradecer aí pelo convite a todos que estão nessa manhã assistindo a gente, né, dedicando o seu tempo. Eu peço licença para passar a minha visão do que é o Tantra, né? É claro que isso é uma busca minha, né? De desenvolvimento. A princípio, no meu desenvolvimento, né? Tudo começou aí. Eu estou em um relacionamento há um tempo com a Paulinha, minha assessora querida, e ela foi o ponto de partida onde eu comecei a buscar informações sobre sexualidade. A gente tinha uma relação muito harmoniosa em vários níveis, mas na sexualidade a gente não se encontrava. Eu não sei por que motivo, ela tinha muita dificuldade com o toque, né? Ela sentia muita angústia. E na contrapartida, ela tinha muitas reações físicas, né, quando a gente tinha relação sexual. Então ela sempre teve candidíase crônica, enfim. Ela tinha dermatite, alergia na pele muito severa. Ainda tem as marcas, de tanto que ela passou isso desde a infância, né? E eu não entendia muito bem. Naquele tempo, eu achava que ela não confiava em mim, né? Eu falei assim, acho que ela não confia em mim. Mas a gente se dava tão bem em todos os níveis e aí eu parti de uma busca simples na internet, no Google, né? Como melhorar a relação, como dar mais prazer para sua parceira, né? Esse foi meu ponto de partida ali. Eu estava querendo entender. Sempre que eu conversava com alguém, as pessoas inflamavam, né? Não tinham um discernimento. Eu falei assim, não, então eu vou pesquisar sobre isso. E eu encontrei muita coisa na internet. Muita coisa legal, muita coisa distorcida, muita coisa mais erótica. Até que eu encontrei um texto do Osho falando de sexualidade, né? E aí eu falei assim, nossa, que bonito isso. Tanto que quando eu comecei o meu Instagram, né? Essa é uma conta nova, né? A conta antiga, o Instagram excluiu e tal. Mas era Rafa Dourado, Tantra e Poesia, né? Porque eu acredito que a poesia não necessariamente é de quem escreve uma poesia. Ser um poeta é perceber a vida de uma forma diferente. É estando presente, né? Você consegue enxergar cores diferentes. E esse foi o primeiro nome que me veio quando eu decidi falar sobre sexualidade no Instagram, né? Tantra e poesia. Enfim, então nessa minha busca eu encontrei sobre sexualidade e o Tantra foi o que mais ressoou no meu coração. E aí eu comecei a partir daí a funilar minha busca, né? Ah, e eu achei fascinante, eu entendi que tinha algo a mais que eu não estava sabendo acessar. Eu falei, cara, existe algo a mais. E aí eu encontrei, aí na minha busca, eu encontrei uma terapeuta na época. E aí eu fui pesquisando sobre, né? Aí eu falei, mas será que eu faço, cara? Será que a Paulinha vai entender isso, né? Aí eu conversei com uma amiga, ela falou assim, Rafa, você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Nesse meio tempo, você está aqui para amadurecer espiritualmente, para se encontrar, para se entender, e ninguém pode parar o seu processo. Então, cara, é uma busca sua, você precisa mergulhar profundamente para se encontrar, né? Aí eu falei, então ela me trouxe aí uma clareza, e aí eu recebi a massagem, eu resolvi receber a massagem. Quando eu fui, para minha surpresa, foi muito além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Primeiro que eu não acessei todo esse prazer nesse primeiro momento, né? Que é muito vendido só como a terapia, né? Como algo que vai te promover orgasmos, enfim. Eu acessei muitas questões emocionais, eu chorei tanto nessa primeira sessão. Eu sempre fui chorão, nunca reprimi meu choro, não. Tem Mas gente nessa sessão, chorando aqui, viu? A Clara falou, não sei por quê, mas estou chorando. Já tá mexendo com ela aí, Rafa. já está acontecendo a magia. E aí, eu chorava e me vinha muitas imagens, né? E muitas imagens relacionadas ao meu avô. Meu avô, ele foi o meu grande mestre, eu diria assim. Ele me forjou. Sabe quando você vai forjar a espada? Aquece e bate, aquece e bate. Esse foi o método que ele utilizou para me transformar no que hoje eu entendo que é minha base, né? Mas
isso me gerou muitas dores, porque o meu avô, ele é de um tempo onde ele era muito severo, muito rígido e muitas das vezes agressivo, né? Então me vinha imagens do meu avô nessa sessão. Eu falei, o que que tem a ver, cara? O que que tem a ver isso tudo, né? Então eu entendi que isso estava registrado no meu corpo, estava registrado todas essas couraças, essas memórias, essas agressões, talvez, que era a forma que ele encontrou. Não tô aqui para julgá-lo, né? Mas isso estava no meu corpo. E aí eu saí da sessão sem entender nada. Eu fui para casa e eu fiquei, cara, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Pô, isso aqui é um puta portal, né? É um grande portal isso. E aí eu resolvi dar continuidade e aí até que essa terapeuta me deu um curso livre na época, nada terapêutico, né? Só para entender um pouco do universo feminino. E aí eu falei para Paulinha, falei assim, olha, eu queria te fazer uma surpresa, né? Eu queria fazer uma massagem em você que eu aprendi. E ela já ficou tensa. Isso porque a gente já estava casada há 6 anos. E ela ficou apavorada, porque ela tinha dificuldade com o toque, né? E aí eu segui muito minha intuição. Eu não segui muito a técnica que eu aprendi, né? Eu segui mais a minha intuição. E quando eu comecei a fazer a massagem nela, e eu percebi que ela estava extremamente tensa, né? E eu seguindo a minha intuição, depois que eu fui estudar sobre, né? O nosso corpo ele tem muitos registros. Intuitivamente eu fiz alguns toques em pontos de reflexologia que existem no canal da vagina. Eu fui quase que guiado, não sei exatamente. E aí eu encontrei uma tensão, um pulsar de energia, onde eu resolvi dissolver aquele ponto. E aí ela foi com uma memória de abuso. Ela começou a gritar, uma catarse muito profunda. Foi meu avô, e ela me chutava. E aí eu fiquei apavorado, porque eu não estava preparado para acolher essa reação, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz, né? E ela foi meu avô e chorava e chorava. E aí a única coisa que eu fiz foi cobrir com o cobertor, né? Abracei ela de conchinha. E ali a gente ficou a madrugada toda, ela chorando, chorando. Mas, na semana seguinte, no dia seguinte já, ela estava bastante introspectiva, mas ela estava com uma sensação de que sai um caminhão das costas, sabe? Sai um peso. E aí eu fui trabalhar e ela me relatou que ela estava se sentindo muito conectada com a autoestima. Ela falou assim, amor, eu fui na padaria, parece que tá todo mundo me olhando. Ela me mandou uma mensagem, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, eu queria que todas as mulheres do mundo sentissem o que eu estou sentindo. Por que que você não vai estudar isso? Você tem o feeling. Por que que a gente não pode promover ajuda para as mulheres que passaram pelo que eu passei? Né? E aí, imediatamente, ela percebeu que a candidíase regrediu, a dermatite amenizou os sintomas, né? Então, a gente entendeu que ali acabara de nascer aí um, um caminho. Né? Claro que eu trabalhava em outra função antes e eu estava estável na minha carreira, né? Eu trabalhava com marketing, mas no momento certo a transição aconteceu sem forçar, foi um fluxo muito fluido, né? E hoje eu trabalho com esse desenvolvimento, ajudando de alguma forma as mulheres a se sentirem confortáveis. É como se a alma se encaixasse novamente no corpo e se sentisse confortável de ser quem são, né? De reconectar com a sua essência. Eu acredito que o Tantra, além de é, é, trabalhar e acolher a criança ferida, ela também tem uma magia muito profunda que é reconectar com a criança feliz, que ela existe, né? E para mim a alegria, a gratidão, o contentamento é a nossa essência. É exatamente esse lugar que a nossa alma gosta de estar. E aí a gente toma decisões mais alinhadas com a nossa essência. Com isso, a gente segue um caminho mais assertivo, eu diria, sem tanta confusão mental que nos coloque em padrões de repetição da roda, né? De correr atrás do rabo, né? De perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha.
é um ciclo infinito de dor e sofrimento. Então, esse é o meu caminho, né? A E energia sexual, Rafa, é a energia mais, vamos dizer assim, forte, né? Tanto é que ela que nos ajuda no processo de espiritualização, de subir a Kundalini, né? Que esse sim, é um processo também que o Tantra nos permite. E se nós temos pontos que estão bloqueados, como você disse, não só dessa vida, né? Porque a primeira vez que eu fiz uma massagem tântrica foi com uma mulher, quando eu vi a Clara chorando aí, a primeira vez que eu fiz uma massagem tântrica foi com uma mulher e eu já cheguei chorando, né? E disse para ela, ela falou: "Nossa, o que está acontecendo, né?" E eu falei: "Eu estou sentindo como se eu usei o meu corpo como se ele fosse um lixo. Eu tinha, eu acho, né, não só nessa vida, porque eu já fiz muitos trabalhos e já entrei em contato com muitas outras vidas. Em muitas vidas eu fui é, serviçal de sacerdotes que abusavam de mim, né? E também fui prostituta e já fui tudo, né? Em muitas vidas. E eu nunca tenho medo de falar as coisas aqui que eu sinto, né? Nessa vida eu sinto que eu usei a sexualidade também de uma forma densa, muitas vezes, buscando não usar de uma forma densa. Encontrei, né, parceiros maravilhosos como pessoas, mas às vezes sexualmente não tão conscientes. Outros que achavam ser conscientes também estavam no caminho, mas não tinham essa consciência e nem eu tinha, né? Então, quando eu falei para você que eu acho que eu venho procurando essa compreensão sobre a sexualidade há muitas vidas, né? E você foi um portal para mim nesse sentido, porque o Tantra ainda é muito mal visto, né? Principalmente em países como o Brasil, né? Que ainda existe muito o pornô, o físico, né? As mulheres se preparam só para serem vistas fisicamente, desejadas fisicamente, né? Assim, de alguma forma, eu também me coloquei muitas vezes é, e não me mostrava por inteiro, né? Não tinha coragem de mostrar minha alma, porque se eu mostrasse minha alma, muitos homens iam falar: "Ah, essa parte eu não quero", né? Então eu acho que está faltando dos homens também, homens como você falarem para os homens, né? Porque tem muitos homens que ainda olham a mulher, né, com esse olhar, e isso apareceu numa constelação minha, como se fosse me abater, né? E eu nunca gostei disso, sabe? De entrar num lugar e os homens me olharem assim, como se fosse arrancar minha alma. Eu trabalhei numa empresa com 5.000 homens. E eu era vestida até aqui, ó, para nunca ninguém me olhar assim, né? Porque eu sempre tive essa sensação, mas eu não sabia explicar. Então eu queria que você falasse disso, né? Como é que a gente ainda. Qual a diferença do olhar seu hoje como homem, né? O que que muda para um homem e para uma mulher essa postura sexual do prazer, né? Da conexão, tirar um pouco desse pornô, um pouco não, né? Dessa visão que nos colocaram, porque já que a gente tem um poder tão forte que é o sexual, né? Saber usar esse poder, né? Rafa, essa pedagogia tântrica é muito importante. bom, eu acredito assim, ó, os hindus, eles têm uma percepção de que nós temos três bloqueios naturais e muito importantes que impedem que a energia suba ainda densa. Então, isso é um processo de evolução espiritual. A gente vai transcendendo cada nó, eles chamam de nó, né? Nó da evolução. Cada bloqueio, à medida que a gente vai avançando, né? No amadurecimento espiritual. Então, o primeiro bloqueio, o primeiro nó, eles acreditam que é no chakra básico, né? O segundo nó, existem textos que dizem que é no cardíaco ou entre o cardíaco e o plexo solar. E o terceiro nó seria no chakra frontal. Eles acreditam que assim, ó, se a energia subisse ainda densa, eles acreditavam que a gente ficaria psicótico de tão forte que é essa energia. Tanto que na Índia, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, eles reverenciam os loucos, né? Eles acreditam que quando você transcende o chakra frontal, você acessa uma espécie de loucura temporária, como se o ego se dissolvesse. E o ego ele tem uma função de organizar aqui a terceira dimensão para a gente, né? Ele é útil
A gente condena muito o ego, mas na verdade as informações que estão gravadas no ego é que são distorcidas. Porque o ego ele tem uma função de organizar tudo e de fazer no automático algumas funções, e que se a programação fosse saudável e nutritiva, talvez a gente seguiria aí de maneira automática rumo à evolução. Mas então, quando você transcende esse nó, você acessa esse estado de loucura temporária. Eu diria um estado alterado de consciência, né? Então, o que vai fazer a gente transcender isso é a sutilização da nossa energia. E a sutilização da nossa energia ela acontece quando estamos alinhados com o feminino. Quando a gente era criança, a gente era muito feminino. A gente sentia a vida, né? Então, a vida era muito prazerosa, era puro êxtase em todos os níveis. Você vai um passeio de bicicleta, você sentia a vida. Então era tudo colorido, né? Era tudo mais poético. E aí a gente foi crescendo, e aí a gente passa por uma transição ali por volta dos 7, 8 anos, onde a gente começa a acessar mais da energia masculina, né? Mais do racional, enfim, que não é ruim, é um processo. E é importante. Porém, a gente vive num formato que nos pressiona a ser alguém na vida. E essa pressão ela gera uma desconexão com o feminino. Porque aí a gente começa a acessar mais o racional, mais do controle, mais da competição. E a gente desconecta completamente desse feminino. E a vida começa a ficar preto e branco. Sem graça. Então a gente era criança e queria crescer. Porque eu pensava assim, se eu criança, a vida já é tão maravilhosa do jeito que é, imagina quando eu crescer e puder fazer tudo. Aí a gente cresce, pode fazer tudo teoricamente, só que não encontra graça mais. Porque a graça não está lá fora. A graça está na sua percepção de mundo, que é promovida por uma conexão com o feminino. E o Tantra, ele te traz essa consciência que não é, e aí, que não é mental, que não é racional, né? Então, a sutilização da nossa energia é o caminho para a reconexão com esse feminino. Então, exercícios simples de observação e de conexão com os nossos sentidos podem nos trazer contato com esse feminino, né? É como se fosse uma degustação da vida. Comece a viver a partir de hoje degustando cada experiência, né? Como se você pudesse degustar através dos seus sentidos, todos eles, a vida. Quando você vai comer um chocolate que você gosta muito, sei lá, alguma coisa que você gosta muito, você não come para matar fome. Você degusta aquilo, né? Você percebe com todos os seus sentidos. Isso te promove o êxtase, né? Então, se a gente começar a observar a nossa jornada com essa atenção, e aí eu lembro que eu fiz, quando era mais jovem, né, eu fiz teatro, né, e eu nem sabia muito bem ao certo por que eu estava fazendo. Eu tive uma experiência na infância que me gerou um grande trauma, né? Com 15 anos, foi uma virada ali de uma transição muito dolorosa, né, do caminho do guerreiro ali. Com 15 anos, foi no meu aniversário, e por isso eu não comemorava mais meu aniversário, né? Eu não quis ir para a escola, porque naquele tempo lá eles tacavam ovo, essas coisas, né? Ah, é verdade. E aí eu não quis ir para a escola. Eu falei assim, não, hoje eu não quero. E aí meu avô, sempre muito severo, ele não gostava de me ver parado, sabe? De folga. Ele sempre achava alguma coisa para eu fazer. E aí nesse dia do meu aniversário, ele falou assim, não, você vai me ajudar a arrumar um negócio que tá lá no telhado. Aí eu, putz, que saco, né? E fui, né? Ajudar meu avô. E aí, ele falou, sobe lá em cima da casa e eu vou te jogar os, os materiais e tal. E quando eu tava subindo, no último degrau da escada, o quintal era de piso ardósia, né? A escada escorregou. E eu caí de cara no chão. E ali eu desmaiei, né? E quando eu acordei, eu tava no hospital, eu tava com um ponto na boca, né? Minha mãe, eu só escutei o grito da minha mãe na cozinha, né? E eu caí. E eu quebrei meus dentes da frente. E ali eu perdi o meu sorriso. Então, eu durante muito tempo, até os meus 23 anos mais ou menos, eu não conseguia mais sorrir.
porque minha mãe na época não tinha condição de me devolver o meu sorriso, condição financeira, e eu tinha vergonha, né? Porque na época eu fui no posto de saúde e eles fizeram o que era possível. Possível. Então, eu quando ria, eu colocava a mão, né, na frente. Então isso foi me fechando, foi me fechando, foi me fechando, até que eu falei, cara, eu era tão feliz, eu era tão espontâneo, tão livre, o que que aconteceu comigo, né? E eu não tinha a ideia de que era por isso. Aí eu resolvi fazer teatro, falei, talvez o teatro vai me ajudar a voltar a ser quem eu era, né? Só que eu não conseguia me expressar, porque eu tinha muita vergonha. Então tudo que eu ia falar com as pessoas, e eu fiz teatro numa escola onde tinha pessoas, enfim, de outra realidade, né, social. E aí, numa cena que eu fiz com uma moça já, e aí a minha admiração com o feminino, né? Eu sempre apareci anjos na minha vida, sempre, sempre. Sempre aparece alguém para me ajudar de alguma forma. E eu sou muito grato. E aí eu fui fazer um estudo com ela, né, uma cena, e a gente estava ensaiando lá, e ela percebeu que eu não conseguia rir, né? Tinha uma cena de gargalhada e tal. E aí ela falou assim, Rafa, você já pensou em arrumar os seus... Aí eu achei que era uma crítica, né? Aí eu falei assim, não, é que eu tô sem grana agora e tal, não sei o quê, mas eu vou fazer e tal. Ela falou assim, não, porque eu sou dentista. Se você quiser, eu faço para você. Essa mulher me devolveu meu sorriso. Essa mulher me deu... Desculpa. Ai, que lindo! Muito lindo, Rafa. Essa mulher me devolveu meu sorriso. E a partir daí, a minha vida começou a voltar a ter cor de novo. Ter o riso, né? Rafa, posso te falar uma coisa? Eu tô encantada com algo. Essa noite, foi a Solange Fiorato que me indicou você. Eu sonhei que nós três subíamos uma escada muito alta. Você está falando, eu falei, gente, eu não estou acreditando. Eu vou falar, ele não vai acreditar e as pessoas vão achar que é loucura. Que a gente subia uma escada muito alta e eu, num determinado momento, fiquei parada na escada assim. Eu não tenho medo de altura, mas eu falava, como a Solange está aqui também. A Solange falava assim, gente, pula da escada, porque é fofinho aonde vocês vão cair. Eu falei, não é fofinho, não. É duro o chão. Ela falou, não é não, é fofinho, experimenta. E era como se fosse um pó tão fofinho que eu falei, vou experimentar me jogar da escada, porque eu estava com medo que a escada caísse para trás. Esse era o meu medo. O seu medo era subir na escada. E eu falava assim, vem, Rafa! Ó, eu já subi aqui, mas eu tô com medo, acho que eu vou descer. Eu falava, eu acho que eu vou descer. E a Solange já tinha subido, descido e pulado. E ela falava, não, vem, é fofinho. E daí eu peguei, me joguei e falei, ai meu Deus, seja o que Deus quiser. E era fofinho. E você foi subindo muito devagarinho e eu não sabia o que significava. Eu falava, por que o Rafa está subindo devagarinho? E você foi subindo, 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 até que você também pulou. E daí a gente começou a brincar assim, de subir a escada e pular no fofinho. E agora você vem Sim. falar dessa história, eu não sabia dessa história, eu nunca ouvi você falar dessa história. Eu Então já, eu acho já que você vivi, já saiu do trauma, viu? eu já vivi muitas coisas. Esses dias eu atendi uma moça que era muito espiritualizada, muito conectada com a mediunidade, enfim. E ela falou para mim no atendimento, né? O atendimento foi muito profundo e no final ela falou assim: "Eu sinto que o seu sorriso vai voltar voltando. O seu sorriso agora vai expandir, né?" E eu falei: "Caramba, como é que ela sabe disso, né?" Porque com 15 anos eu não comemorava mais o aniversário. Eu achava que ali aconteceu a ruptura e eu fiquei com muita na época um jovem rebelde, né? Com raiva do meu avô, porque foi ele que me mandou subir no meu aniversário, sabe? E na época ele tinha até uma condição financeira de me devolver o meu sorriso e ele não fez. Mas hoje eu entendo que eu tinha que passar por isso, né? Eu tinha que viver essa experiência. A gente não entende muito bem quando está passando por algo, né? É porque foi Mas tão profundo que nessas coisas mais profundas é onde a gente pode ir para o mais claro, né? Foi tão na sua sombra, né, que te levou hoje para o mais sutil do seu masculino, né? sim. E hoje eu entendo assim, ó, que meu avô era tipo, sabe no filme Karate Kid, né? O mestre lá, que Sim. ficava me mandando fazer função e que na hora eu ficava putaço.
mas ele foi o cara me trouxe aí uma baita consciência. Hoje eu entendo, né? Enfim. Então essa foi uma passagem da minha vida. Eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, mas foi uma passagem da minha vida que me trouxe a noção de que voltar a sentir a alegria de estar vivo, de voltar a se conectar com essa criança feliz que existe, é um caminho de transcendência desse primeiro bloqueio, né? E você falando E, disso, Rafa, o primeiro relacionamento sexual ou a primeira experiência sexual, às vezes é tão traumática para uma criança, né? Porque ela ainda não sabe exatamente o que é. Às vezes foi por abuso, às vezes ela se sentiu abusada, às vezes ela se sentiu pecando, errado, né? Errada. E isso faz muita diferença também depois na vida sexual, né? sim, com certeza. É que na nossa infância, os nossos pais, eles não. Enfim, ninguém tem culpa, né? Mas temos a responsabilidade hoje de buscar informação, de mudar isso, né? Porque nossos pais, eles fizeram o que estava dentro do alcance e era o que era preciso, né? Então a sexualidade, ela nunca foi vista com olhos amorosos. A gente sempre rejeitou essa força. E isso é como se a gente tiver. Eu tenho dois, o direito e o esquerdo. Não, então qual que é o mais importante? Aí eu escrevo com o direito. Então pode cortar o esquerdo, não precisa do esquerdo. Então se você corta a sexualidade é como se você estivesse cortando um, um pedaço seu. Mas era assim que a gente foi criado, né? Então, por exemplo, muitas crenças, né, muitas reputações foram geradas culturalmente, a gente foi transferindo, né? Então, tem relato de que não sei se em Roma, né, a mulher ela não podia demonstrar prazer, a esposa. A esposa ela tinha que demonstrar o mínimo possível de prazer. Uma mulher de família, ela não ela tinha uma reputação muito profunda quando ela não demonstrava sentir prazer. Então, a seriedade, aquela visão de mundo cinza, preto e branco, era uma reputação altíssima, né, pela sociedade. Então, de certa forma, isso está no DNA, está no inconsciente coletivo. E a gente segue reproduzindo aquilo sem saber o porquê. Então, quando você. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas você fica com alguém e aí você gosta do que você está sentindo, mas você. Ah, eu não posso demonstrar que eu estou sentindo, porque o que ele vai pensar de mim? Né? Isso é, no fundo, uma crença de defender essa reputação da santa, da mulher de família. Só que a gente precisa desconstruir isso de uma maneira mais amorosa, porque você está reprimindo a sua energia e inibindo a sua expressão. Né? Então, a pornografia, por exemplo, ela é um parasita. Não estou julgando se é certo ou se é errado, mas ela é um parasita que mina a nossa energia vital. Então, ela prende a gente numa compulsão e a gente joga fora a nossa energia. Né? E isso tem uma função aí social no sistema, né? Porque se o parasita que tira a nossa energia e a gente fica cada vez mais vazio de si mesmo, a gente vai precisar preencher isso de alguma forma. A gente vai buscar fora aquilo que a gente não encontra dentro. E a gente movimenta a engrenagem do sistema, da indústria, do consumo, da roda da fortuna. Né? Então, a gente precisa trazer consciência para a nossa sexualidade para a gente se sentir confortável em ser quem somos. Respirar macio, sabe? Sem aquela angústia no coração, sem tanta coisa presa na garganta. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, canalizar a nossa energia de maneira consciente. E o Tantra tem essa função. Claro que a massagem tântrica é uma ferramenta de expansão consciencial que nos leva nesse estado de presença. Mas o Tantra é uma filosofia de vida. Né? É uma percepção de mundo. É viver a partir do coração. Né? E isso é um exercício diário. E aí eu entendi por que eu fui fazer também o teatro. Né? O teatro é puro autoconhecimento. Eu estava ali aprendendo sobre minhas emoções, sobre o meu corpo. E aí tive experiências belíssimas com os colegas de classe, né? De acolhimento. Foi um período muito difícil, né, financeiro da minha vida. E eu fui acolhido por seres, nossa, que me emociona só de lembrar. Né? Então eu reconheço esses anjos que vêm me amparando, sabe?
que vem me conduzindo e vem me dando esse apoio. E eu sou muito grato. E de alguma forma eu tento retribuir isso para o universo, né? E a massagem tântrica, ela pode te trazer muita consciência da sua força, te trazer a, a conexão com o selvagem, mas não no sentido ruim da palavra, né? Selvagem, de agressivo, não. De potência, de, de presença. Eu gosto muito do Hélio Couto, né? E ele fala que quanto mais a gente tenta se adequar no sistema, mais a gente perde magnetismo. Então o magnetismo, ele se amplia quando a gente vive o real. Quando a gente tenta manipular a realidade para parecer algo, a gente perde o magnetismo. Então o Tantra ele te coloca num lugar selvagem, onde você acessa magnetismo porque você agora está vivendo o real. Até o prazer que a gente acessa muitas das vezes é mental. É um prazer erótico, né? Baseado numa cena, no corpo ou numa situação. Então o Tantra te ensina a acessar o prazer real. O seu corpo é sensível, do couro cabeludo ao dedinho do pé. Então quando você acessa o prazer real, você se nutre de si mesma. A gente tem uma tendência de transferir para o outro aquilo que a gente está sentindo, né? Os créditos. E é claro que o outro está contribuindo, né? Mas na verdade, quando você recebe um carinho, por exemplo, o carinho está contribuindo. Mas a sensação que você está sentindo é sua. Aí quando você consegue perceber que é seu, isso vira uma chave dentro de você. E te tira, às vezes, de um movimento de carência, né? Que tem um efeito colateral muito nocivo. Então quando você recebe um carinho e você percebe que a sua pele é uma delícia, ai que delícia. Isso te conecta com a autoestima, com o amor próprio, que na teoria a gente sabe, mas na prática a gente está muito aquém de viver o amor próprio, né? Então, quando você é penetrada, por exemplo, o pênis está contribuindo, mas toda a gostosura que você está sentindo ali é a sua vagina. Quando cai essa ficha, então faça esse experimento de observar as sensações. Quando você estiver numa relação, observa atentamente que tudo que você está sentindo é você. O outro está contribuindo, é claro. Mas se os dois têm essa consciência, é um encontro de deuses. Imagina. E aí começa um compartilhar de energia, porque a gente acredita que numa relação, por exemplo, se a gente vai jogar ping-pong, né? Eu vou te jogar a bolinha e você vai me devolver. Vamos traduzir, transferir isso para troca de energia na relação. Eu vou te fazer um carinho e aí, teoricamente, num universo mental de performance, a gente acredita que para devolver a energia, a gente precisa devolver o carinho, né? Então, eu te toco e você me toca. Mas isso é muito superficial. Você me devolve a energia quando você sente o carinho que eu te fiz. Quando eu te toco e você está ali presente, sentiu, e essa energia saiu, você me devolveu a energia. Muitas das vezes você reprime, então você trava aqui, né, no Vishuddha. Você sentiu, mas você não deixou sair. Você travou lá dentro. Aí você não compartilhou comigo a energia e a gente perdeu a conexão com o ping-pong ali, com a troca. Então não é matéria. Está muito mais profundo. Quando você sente e deixa que isso promova uma reação química dentro de você, só que quando você deixa isso sair, mesmo que seja uma respiração, né? Você me devolveu a energia. E a gente já saiu da superfície. A gente começou a entrar num universo mais profundo, que é tântrico, né? Então, tem muita poesia nisso aí, Nossa, é né? lindo. A gente foi treinado por uma história que eu percebo uma distorção aí na interpretação da história, né? Na história de Narciso. A gente acredita que ser narcisista é se achar, né? Então eu não posso me achar bonito, eu não posso me achar... Enfim, o tempo inteiro a gente fica se policiando, né? Porque a história diz que Narciso se apaixonou pelo reflexo dele no espelho d'água, certo? Sim. Mas isso não significa que ele se apaixonou por si, pela sua imagem, né? O narcisista não é aquele que... Enfim, isso é outra história. Isso aí talvez pode ser até uma
uma maneira de tentar provar para si mesmo, né, aquilo que ele não está acreditando ainda. Mas, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando diz, Narciso se apaixonou pelo reflexo dele no espelho d'água, então quando eu me apaixono por você, eu estou me apaixonando pelo reflexo refletido através de você, o espelho. Então quando você diz, Rafa, você é maravilhoso, eu te amo, você está falando de mim. Então eu me apaixono pelo reflexo, pelo que você está refletindo de mim. Isso é narcisismo, quando eu dependo de uma validação. Sim. Então quando você começa a refletir minhas sombras, eu deixo de gostar de você. Então, essa interpretação faz muito mais sentido do que você não ter o direito de se sentir. Então, quando você é tocada e você sente que a sua pele é uma delícia, então você está se achando? Não é esse o caminho. Quando você precisa provar para a sociedade que você é mais bonito, que você, aí você está numa distorção de tentar provar para si mesmo. Isso é até arrogante, né? Então, quando você sente, você sabe, você não precisa provar. Então, entendendo essa história, a gente tira um peso de não poder se sentir, né? Ah, eu não sinto que eu sou uma delícia, meu corpo é uma delícia. Porque não pode. Sempre disseram para mim que é feio. Então, é preciso entender essa história para a gente sair desse lugar de não poder sentir. Não poder achar que o seu corpo é maravilhoso. O seu corpo é maravilhoso. É perfeito. O Criador foi muito generoso com as mulheres. Perceba. A mulher tem um órgão que só existe para sentir prazer. Não tem outra função. Imagina, toda a estrutura clitoriana ela é um dispositivo, um portal do êxtase. Não tem outra função. E a humanidade insiste em dizer que tem algo errado com isso. Imagina, o Criador ele foi extremamente generoso. A mulher pode sentir infinitamente. Infinitamente. O homem ele está ali como sustentação da deusa. É um poste de sustentação da força feminina. Então, o Maituna, né, que é o sexo tântrico, é um exercício belíssimo, né, uma meditação. Convide aí para quem está assistindo o seu parceiro para realizar essa meditação. O Maituna é uma conexão sexual diferente da que a gente conhece, que acessa, né? Vamos imaginar assim, é uma meditação. Então, o Shiva, que é o masculino, ele se coloca na posição de lótus, e a Shakti, que é a deusa feminina, entra em união ali, né? Ela se coloca sobre o Linga de Shiva. Existe a conexão do Linga e da Yoni, né? Que são termos sagrados aí para os nossos Órgãos sexuais. nossos órgãos sexuais. Então, é uma meditação muito profunda. Quando você se conecta, e aí diferente do sexo que a gente conhece, né? Que é a penetração. Vamos imaginar assim, ó. Quando você quer acender uma luz na tomada, mas você coloca e tira da tomada, coloca e tira da tomada. A luz acende e fica piscando, certo? Mas quando você coloca e deixa na tomada, a luz acende e sustenta. Então essa é mais ou menos a ideia. No corpo do pênis e no canal da vagina, nós temos pontos de reflexologia sexual que se conectam perfeitamente. Olha só a sabedoria disso. É invertido, né? Porque se eles se conectam, na ponta da glande e no colo do útero, nós temos um ponto que conecta com o coração e com a pineal. Olha só que profundo. O orgasmo cervical ele acontece com a conexão desse ponto de reflexologia no colo do útero. A gente chama de orgasmo cervical, que é um orgasmo espiritual. Ele é um pouco mais profundo porque você acessa num estado alterado de consciência. Então esse exercício você convida o seu parceiro para meditar. E aí você vai se encaixar ali no colo de Shiva e vai permanecer penetrada com a respiração conectada. Então, a respiração e o olhar conectado. Você vai perceber que o parceiro ele não consegue ficar com o olhar conectado. Ele desvia. Porque é como se ele tivesse medo dessa penetração na alma. Né? Então, isso é um exercício. Você vai ter que praticar, até que você consegue em algum momento conectar. Né? A respiração polarizada que a gente chama é a respiração onde a gente respira na boca um do outro. Então, a gente puxa o ar e solta sincronicamente. E a gente vai entrar nesse processo.
né? Naturalmente, você vai começar a sentir prazer. E você vai começar a buscar o seu prazer. Mas o homem, ele está ali, o Shiva, ele está ali como sustento. Como a sustentação da deusa. Em algum momento, você vai acessar o estado alterado de consciência por conta da respiração. E aí é possível que esses pontos de reflexologia se conectem e se fundam, unificando os parceiros. E aí você sai dessa visão de dualidade, né? De separação. Você se unifica com esse feminino. É muito profundo. É muito lindo, Rafa. Então, Nossa, ele sai desse contexto de sexo raso, né? Superficial, e é uma conexão meditativa. Isso é uma meditação, você não está buscando nada. A ideia não é buscar o orgasmo, não é buscar nada. Simplesmente se conecta com a parceira e com o parceiro ali. Ó. A nossa busca é se fundir, é se unificar, sabe? nossa, isso é... Gente, tem tanta coisa para a gente falar aqui, né? O Rafa, ele trabalha com tudo isso e a gente pode aproveitar todo esse conhecimento dele, né? Por isso eu fiz esse convite para ele participar do curso, que eu vou abrir essa outra turma, Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, dos meus cursos de formação. E você também, Rafa, eu queria que você desse, porque você, com a massagem tântrica, ajuda tantas mulheres de todas as idades, né? Eu queria que você desse, se puder compartilhar uma história, lógico, o Rafa é super ético, não vai falar nomes, nada, mas... E também você ajuda os casais a... Você também ajuda os casais a saberem se conectar dessa forma, não é isso? Sim, eu estava com um formato de mentoria para casais, né? Mas a minha agenda esse ano, por conta da pandemia e de todo o fluxo que a gente teve que se adaptar, a minha agenda ela está bastante apertadinha, mas isso é positivo, né? Eu me sinto muito Sim, feliz. Então, algumas coisas não deram para ser realizadas com tanta dedicação esse ano, né? Então, provavelmente no ano que vem eu vou sentar aí com a Paulinha. Em janeiro eu sempre paro, né, para uns dias de descanso, e a gente vai reformular algumas coisas. Esse ano, a minha agenda ela está bastante de viagens, né? Eu vou agora, domingo agora eu vou para Belo Horizonte, aí depois eu vou para Salvador, e depois Maringá, né? E fora a agenda de São Paulo que eu tô nesse, você sabe, né? Você também está sim, sim. nessa, Quem nessa quem gosta do loucura. que faz, né? É uma coisa. A gente se sente ainda mais energizado fazendo, né? É. Então, a mentoria para casais, eu dei uma pausa porque não tem espaço na agenda, até porque eu preciso de um tempo maior, né, com esse casal. O atendimento dura em média 2 horas, que é pouco tempo se a gente parar para analisar. Sim, Num futuro, num futuro próximo, eu acredito que o universo vai me guiar para isso. Eu tenho um intento de promover um atendimento onde você vai passar o dia vivendo a experiência. Você vai passar o dia comigo vivendo várias experiências, né? Porque eu acho que, por exemplo, quando você acaba de receber a massagem, o mais lógico e eficiente seria você não sair e voltar para o trânsito né? Eu penso que você deveria estar ali refletindo, meditando, talvez no ofurô com óleos essenciais, para sim, integrar isso tudo, né? sim. É claro que o universo vai me preparar isso, eu sinto que já existe no astral, né? Essa possibilidade. Mas em algum momento vai acontecer. Então, para a mentoria, eu preciso de um tempo maior, né? Então, isso acabou não sincronizando com a minha agenda de atendimentos. Mas o ano que vem eu vou preparar uma forma melhor para organizar isso. Agora, experiências com atendimentos, eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar, eu já citei ela algumas vezes em lives, que foi uma experiência extremamente avassaladora de uma mulher que se conectou comigo e ela veio de Praga, na Europa, eu acredito, né? É, leste europeu. Nossa, você tá E falando, tá me arrepiando toda a cabeça, assim. Você essa começou a falar mulher, dela, nossa, me arrepiou inteira aqui. essa mulher, ela não me conhecia, não sabia o que eu fazia. O que aconteceu? Uma amiga dela me segue e falava, e aí sempre que ela conversava com essa moça que eu atendi, ela falou assim, amiga, toda vez que eu fecho os olhos e lembro de você, me vem esse cara na cabeça.
Eu não sei porquê, eu não sei o que ele faz, mas eu acredito que ele pode te ajudar. E ela tinha uma questão física muito profunda. Ela tinha uma candidíase tão severa que ela se mutilava. Acordada, ela segurava a onda, mas dormindo, ela se machucava. E ela não aguentava mais isso. Ela já procurou médicos, ela já foi em vários lugares. E até que ela confiou nessa amiga dela. Ela simplesmente viu minha foto no Instagram, mandou uma mensagem para Paulinha e veio, sem me conhecer. Olha que loucura. Nossa, loucura mesmo. Essa foi guiada. Aí ela veio, né? Na hora que ela sentou na minha frente, ela já estava chorando. E ela já começou dizendo: eu não aguento mais. Eu não sei por que que eu estou fazendo isso comigo. E chorando muito. E aí ela me descreveu, né? Todos os processos dela. E aí eu fui fazer a massagem nela. Cara, foi tão forte porque ela acessou uma memória de abuso violento. Porque existe o abuso violento e o abuso não violento, depois a gente vai entrar nesse assunto. Mas ela acessou uma memória de abuso violento, onde o agressor introduzia o dedo com raiva. E ela acessou toda a raiva nesse momento e ela veio para me dar um soco. Ela levantou e foi para me dar. A gente tem um pouco de noção, né, de algumas reações, né? Então a gente está meio que preparado para acolher possíveis reações. E ela teve uma catarse de colocar para fora toda essa raiva que estava presa. E ela foi para me dar um soco. E quando passou, ela me descreveu o que aconteceu. Ela acessou a memória e ela viu os olhos do agressor. E ela sentiu a potência de querer dar um soco nele. E aí, cara, ela colocou para fora aquilo que estava gerando essa aflição. E aí depois, semanas depois, ela me mandou um depoimento que estava salvo no meu outro Instagram, mas, enfim, perdi muitos depoimentos lá. Ela me relatou: Rafa, já fazem 2 semanas que eu durmo como se eu estivesse flutuando. A candidíase regrediu. Eu falei: meu Deus, olha que profundo isso. Esse atendimento foi muito visceral. Já atendi mulheres, até a Solange me corrigiu esses dias e eu achei que foi válido, né? Porque eu falei: atendi uma senhora de 80 anos, né? Ela falou: Rafa, não é legal você falar senhora de 80 anos. Você vai falar uma mulher de 80 anos. Adorei, gostei. Boa, E aí Sô. eu falei assim: cara, perfeito, sou até mais bonito, mais potente, né? Uma mulher de Verdade. 80 anos. Olha, verdade. Olha que lindo. Parece simples, né? Mas muda tudo. Uma Sim. senhora de 80 anos para uma mulher de 80 anos que eu atendi. E essa mulher, foi lindo o atendimento, porque ela teve um impulso, né? Durante a sessão, quando ela acessou o êxtase, e ela me relatou que já estava casada há 50 anos e que ela nunca tinha tido prazer com o parceiro, né? Mas que o parceiro era um cavalheiro, era incrível, mas ela não conseguia conectar, né? E quando ela acessou o orgasmo, ela teve um impulso de se sentar e ela, chorando, quis me dar um abraço e ela falava: eu tô viva, né? E ela chorava igual criança. Foi lindo também, essa mulher de 80 anos. Tem Então mulher eu que vi nunca você. acessou o orgasmo, né, Rafa? Tem mulheres, eu atendo também mulheres que nunca acessaram o orgasmo, né? Então imagina quantos bloqueios isso não gera para a pessoa na vida dela como um todo, né? Não acessar esse prazer sagrado, né? Eu acredito que a 90% desses casos são questões emocionais e crenças, né? Crenças que acabam, de alguma forma, bloqueando o acesso dessa mulher. E aí, a gente precisa perceber e entender, né, que a terapia tântrica é uma jornada de desenvolvimento. Não é uma única sessão que você vai fazer e vai resolver todos os seus problemas, até porque se você tem uma crença que te impede de acessar o prazer, essa crença ainda está ali durante o atendimento e não tem uma mágica, né, que faça com que você, receber a massagem, isso vai acontecer. Não, é um processo de desenvolvimento, né? Então, a terapia tântrica ela vai desconstruir para construir a partir da sua experiência, não mais do que te falaram o que você podia, não podia, o que era certo, o que era errado, o que era bom ou ruim, porque todo julgamento mantém a gente preso na mente. E o Tantra, na verdade, é uma forma de rendição. A gente precisa sair da mente. Se render é se entregar para o feminino.
A máxima dos grandes mestres era renda-se, né? Renda-se. E é uma palavra tão pequena, né? Mas se render é se entregar para o feminino. A metáfora de caminhar sobre as águas é a sutileza de estar conectado com o feminino. E Quando você as... está Desculpa. desconectado do feminino, desculpa eu. Quando você está desconectado do feminino, você vibra denso. E aí você afunda. Né? O controle mantém a gente nessa vibração mais densa. Uma tentativa de um falso controle, né? Porque, na verdade, o controle ele só está também como um parasita levando a nossa energia embora. Verdade, porque a gente perde a percepção, perde o presente, né? E muitas mulheres, e eu também me considero nesse caminho, tiveram que dar muito espaço para o masculino dentro delas, né? Sim, Então eu sim, vejo sim. muitas mulheres perdidas ainda no próprio feminino, não sabendo mais o que é feminino, o homem também não sabendo mais o que é o masculino, e agora não estou falando se são homossexuais, né? Que daí não, a gente não está falando sobre essa escolha sexual, mas estamos falando sobre o masculino e o feminino dentro de nós, né, Rafa? Sim. É a energia, né? E, e existem muitas confusões com relação à interpretação, né? Porque a interpretação de algo ela é mental e provavelmente ela não acessa a profundidade daquele símbolo. Todo símbolo transfere uma informação, uma energia, e quando a gente tenta reduzir para a nossa. Quando a gente tenta interpretar aquilo, a gente está, na verdade, trazendo para o campo das palavras, onde a gente está diluindo o abstrato. De alguma forma, eu estou tentando colocar no campo da compreensão algo que é incompreensível, eu diria assim. E quando eu tento fazer isso, eu diluo a verdade, entre aspas, né? Que seria a verdade, mas é, todo símbolo ele transfere uma informação que, se captado pela mente, é uma interpretação. Sim. Mas quando esse símbolo é captado pelo inconsciente, ou pela nossa alma, ou pelo nosso coração, a gente não precisa traduzir isso. Você sentiu. E aquilo te trouxe uma química, aquilo te trouxe um entusiasmo. Todo símbolo te transfere uma informação que gera uma química no seu corpo. Então, o símbolo yin e yang, quando a gente tenta interpretar, e aí lá no Oriente, né, era o bem e o mal, né? Enfim, aqui no Ocidente é o feminino e o masculino. Mas isso é uma interpretação. É como se a gente estivesse julgando a energia. Então, quando eu tento classificar a energia, eu estou julgando e eu estou saindo da essência. É como se eu pegasse o 110 e o 220. Aí eu tomei um choque no 110, é tranquilo. Então o 110 é o bom. Aí eu tomei um choque no 220, meu Deus, me machucou. O 220 é o mal, é o vilão. Né? Então eu estou tentando classificar algo, eu não consigo classificar. Então, se a informação primordial desse símbolo é o bem e o mal, é a dualidade, né? Onde tem o mal tem um pouquinho do bem, onde tem o bem tem um pouquinho do mal, e eu trago isso pro feminino e masculino, quem é o bom e o mal aí? Qual que é a informação que eu recebo? E aí a gente gera uma química inconsciente de repulsa ao mal. E aí se a gente traduzir aí o yin yang, quem é o mal? É porque se você traz para o campo da palavra, você vai tentar traduzir, você cria um labirinto. Né? Então, tudo vem sendo interpretado. O Tantra te convida para apenas sentir. Apenas sinta a energia. Então, o vale, por exemplo, o vale é um lugar desconfortável, mas na verdade é um limite onde a magia acontece. O vale, para quem não sabe, é o momento de desconforto. Na teoria, na prática, quando você tem um orgasmo, por exemplo, meus gatos fazendo barulho aqui, uma bagunça. Que graça. Quando você tem um orgasmo, naturalmente você tem um pico de êxtase e aí você passa por um momento de vale de desconforto, certo? Fica extremamente sensível, dá até choquinho, né? E a gente para porque, ai meu Deus, vou morrer. Né? Sim. E aí a gente tem uma demanda de achar que o Tantra vai te promover orgasmos múltiplos e é exatamente isso que cura ou expande a consciência.
Mas o orgasmo em si, ele é uma nutrição. Ele te nutre. Ele libera hormônios de empoderamento, de felicidade, nutre as células, ele cura sim. Mas o orgasmo sozinho, ele não promove essa expansão de consciência como a gente acredita. Porque ao longo da história, as pessoas acessam o orgasmo. E muitas das vezes eles estão presos no instinto de compulsão. Então não é só isso. A magia acontece quando a gente transcende um limite, que é no vale. E é desconfortável, que mantém a gente preso no controle. Porque a gente vai tentar sobreviver ali, certo? Sim. Ai, meu Deus, eu não aguento. Mas o que aconteceria se eu me entregasse para isso? Ah, a sensação é eu vou morrer. Mas o que aconteceria se eu soltasse o controle, a mão, e me jogasse no abismo? O que tem depois? Então, é no vale que a gente desperta a energia. Que lindo. Nossa. E aí a gente consegue transcender quando a gente se rende. A gente perde o controle. E você acha que é fácil? Não é fácil. Não. Eu lembro que eu tive um processo na minha jornada, né? Eu lembro que eu acessei uma força muito poderosa na minha quinta ou sexta sessão, não me recordo. Precisamente. E aí, é um tabu gigantesco ainda falar sobre isso, porque se a gente falar de prazer masculino, na cabeça da humanidade, o prazer é só centralizado no órgão sexual. Então eu não tenho direito de sentir mais nada, só meu pênis. Só que na massagem tântrica ela desconstrói muita coisa, porque tem o toque na próstata. E aí é assustador falar disso, né? Porque a sociedade não está preparada para acolher isso. Então, eu até arriscaria dizer que a próstata é a nossa fonte de energia inesgotável. E que é rejeitada, a sociedade impõe isso, né? Então, a mulher ela rejeita o prazer e o homem rejeita a próstata, né? Então, a gente está rejeitando o nosso portal de conexão com a fonte. Aí vão falar, ah, mas se tocar, porque a nossa crença é essa, né? Se tocar ali e você gostar, você vai virar gay. Sim. Isso é o que a gente ouve desde menino, né? Então foi bem desafiador para mim, porque eu tinha essa crença. Então quando a terapeuta sinalizou que aconteceria esse toque, eu não consegui nesse primeiro atendimento, porque eu travei, né? Bateu no meu paradigma ali. Não pode, não pode. E aí eu não consegui me entregar, eu controlei, certo? Então, eu controlando, eu não me rendi. Porém, nessa jornada de desenvolvimento, chegou um momento que eu consegui sair da minha mente e eu me rendi, eu perdi o controle. E eu acessei a sabedoria que estava disponível quando eu me entreguei para o desconhecido. E aí eu acessei uma vibração que até então eu não conhecia. E aí eu também entendi que eu fui sabotado. Se eu não posso sentir o meu corpo, o que é que eu posso? Isso não alterou a minha sexualidade ou o meu desejo, não alterou nada. Então eu entendo que homens e mulheres estão desconectados da fonte. Porque se a mulher acredita que ela não pode sentir, porque a sociedade disse para ela que isso é coisa de puta, mulher de família não precisa disso. Sim. E o homem não pode sentir porque disseram para ele que isso é coisa de gays, o homem, o macho, e a reputação que defendemos é a do macho. Então a gente está na superfície, descontrolado na compulsão, sem acessar a fonte. E a fonte é a rendição. Claro, não existe nenhuma informação, se você pesquisar no Google sobre a próstata, você não vai achar nada, nem espiritual, nem energético. Lógico A que gente não. só acha a função, né, do órgão ali, né? Enfim. Então não tem nenhum estudo que fala sobre isso. Que lindo E você a- trazer isso e ter com a sua coragem trazer isso aqui. Eu acho maravilhoso o que você está falando. Não sabia disso. porque eu vivi uma experiência que me trouxe uma compreensão de algo que a gente não pode ter acesso. Sim. Primeiro que se você puder ter acesso, você não vai se entregar para aquilo, porque sua crença não deixa. Ah, O seu paradigma, quando a gente bate no paradigma, a gente arma as nossas defesas, né? É como se fosse o paradigma fosse um antivírus da luz. sim. Vem uma informação, o paradigma é acionado, e aí começa um mecanismo de defesa e de autossabotagem, porque aí eu começo a me proteger
daquilo que me libertaria. Uhum. E na verdade, você vê que o corpo, ele é tão lindo, tão sábio, tem todos esses lugares que não são explorados durante uma conexão sexual, porque a gente tem preconceito. A gente tem preconceito do corpo, da expressão e do desenvolvimento, né? Porque a gente fica limitado, então fica aquela relação órgão genital com órgão genital, mente com mente, controle Isso com controle. E cadê o desenvolvimento espiritual? Está muito distante disso tudo. Então, sim, Rafa, esse trabalho que você faz e né, que todos nós que estamos nessa área de alguma forma podemos fazer é a gente levar essa consciência para que as pessoas compreendam o que é, né, o Tantra, o que é realmente se conectar sexualmente com alguém, sem essas crenças, com esse entregar de alma, né, de conexão de amor, de conexão com o divino, né, colocar, sim, Deus no sexo, na sexualidade, porque Deus foi arrancado, foi excluído da sexualidade, né? Porque pecado, porque já começou com Adão e Eva, né? Aquela interpretação toda, né? Tão limitada do que foi realmente aquilo. Eu já até constelei Adão e Eva, já coloquei no campo para ver o que realmente significava. E foi muito lindo ver tudo isso, né? Então, Rafa, o nosso tempo aqui, né? Precisa uma hora, a gente falaria horas e horas, mas a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso, então, no curso agora, né? De um jeito mais fechado, também nos meus cursos de formação, e quem sabe a gente vai fazer aí alguns retiros juntos para trabalhar, né? Porque essa ancestralidade, né, Rafa? Eu vejo, imagina, eu tive uma avó que chamava Santa de Sante. Então, imagina, ela já apareceu numa constelação minha, né, com um terço. Imagina a repressão, né, o que ela vivenciou e o que ela pôde abrir para minha avó, o que a minha avó pôde abrir para minha mãe, o que minha mãe pôde abrir para mim, né, e o que eu posso abrir, porque eu tenho sobrinhas e não tenho filhos, mas tenho sobrinhas, mas o meu serviço também é abrir para as pessoas, né, não só para minha família menor, mas para essa família ampla. E o que o Rafa e a Paulinha fazem, por isso que quando eu conheci a Paulinha, eu falei, Paulinha, você precisa aparecer porque tem que ter muita coragem para ser sua mulher, né? Para te liberar, para que nós tivéssemos essa oportunidade de você fazer um trabalho tão sério, um trabalho onde você se desafia também, e um trabalho onde ela se desafia, mas com uma amorosidade, com respeito pelas mulheres. Então eu incluo a Paulinha assim no meu coração e fico até emocionada de falar isso, porque nossa, é muito lindo o trabalho de vocês dois, né? O quanto vocês dois juntos conseguem iluminar com a consciência que vocês têm. Então, quero agradecer muito, e a Clarice faz parte disso também, os seus gatinhos e todo mundo aí. gratidão. Gratidão a minha. Vai ser lindo esse movimento que está acontecendo. Eu já sinto que já está acontecendo, essa parceria, esse desenvolvimento. E eu me sinto muito amado. Um amor muito fraterno, sabe? Gratidão. Sim, você é muito amado, amado por mim, tenho certeza que é amado por muitas pessoas e a Paulinha também. Então, que ela também se sinta muito, muito amada nesse processo todo que vocês dois estão desenvolvendo e fortalecendo outras pessoas. Então, deixa seu Insta aqui, Rafa, para a gente finalizar, né? E Para quem quiser me seguir, é só vir aqui do lado do quadrinho ao vivo aqui, ó, tem uma setinha para baixo. Clica nela que vai aparecer meu Instagram. É mais fácil até de seguir, sem precisar sair da live. Como eu falei, até dezembro eu estou com agenda de atendimentos, né? Então, São Paulo é necessário. Eu gostaria de deixar o telefone da Paulinha, posso? sim, lógico, me fala aqui que eu vou colocar. Pode falar. 40108. Paulinha. Ah, Ó, você pôs aqui, né? Peraí, então deixa eu ver. essa é a minha assessora, minha parceira, e ela organiza todo o meu movimento, né? Minha agenda de atendimentos, enfim. Pronto, Então, em São fixado. Paulo, eu estou sempre, e aí precisa entrar em contato com ela para receber informações e para ver a disponibilidade. Agora, domingo agora eu vou para Belo Horizonte, se eu não me engano tem uma vaga, e depois eu vou para Salvador, e depois Maringá. Mas nesse meio tempo, nesse intervalo, eu estou em São Paulo também, então eu estou nesse movimento.
E aí, em janeiro eu dou uma pausa e aí a gente começa com os nossos projetos, com as nossas coisas que eu tenho sentido que grandes coisas estão por vir, né? No coletivo, né? Eu não tinha ainda me aberto para o coletivo, Sim, mas eu sinto que está chegando esse momento é. e está acontecendo. Tenho Gratidão. certeza que está chegando. Gratidão. O Rafa, eu entrevistei o Rafa também no meu programa de TV que eu já gravei, né? Nós já gravamos juntos, logo vocês vão ter também, né? Em Santa Catarina, vocês vão poder assistir também essa live. Rafa, gratidão, um grande beijo a você. Nossa, muito amor, muito amor. Esse seu sorriso é lindo. E, e você aprendeu nesse tempo a sorrir com os olhos, porque seus olhos brilham de uma forma que eu jamais vi na minha vida, né? Com essa alegria toda, né? A sua criança está muito linda aí nos seus olhos e o seu sorriso é maravilhoso. Obrigada, obrigada, Rafa. Obrigada, Solange, a Marjorie que me apresentaram você. E a gente vai se encontrar então aqui mais vezes também no curso. Obrigada. Beijo. Até. Um beijo. Tchau. Tchau. Agradeço a todos que participaram da live. Isso, eu vou finalizar agora um pouquinho com eles. Obrigada a todos que vieram, gente, que estão aqui com verdadeiras mensagens maravilhosas aqui para você. Muito, muito lindas. Obrigada. Beijo. Beijo. Gente, então agradeço muito ao Rafa, a vocês por terem vindo, né, no dia de hoje. Então, meu curso Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, é justamente para a gente ampliar a nossa consciência em relação ao amor, assim como eu faço comigo, em todas as etapas da minha vida, né? Na minha etapa agora, né? Também em relação a esse encontro com o Rafa e poder transmitir, né, através desse curso, o conhecimento dele e também do curso de formação em constelação, onde ele vai participar. E outros eventos que, se for a serviço, nós faremos juntos, tá bom? Então é isso, o link do curso tá aí, o link do Rafa tá aí, o link do meu curso tá aí. Quem já fez o curso Relacionamentos Afetivos, vocês vão saber como fazer para acessar essa live especial, esse trabalho especial com o Rafa. É isso, gente. Bom sábado para vocês. Tem muitas novidades, fiquem conectados. Hoje eu viajo para o México, vou para Cancún e Tulum, vou fazer uma gravação lá, a convite da Copper Lines e do Xcaret, né, que é um hotel com muita natureza e coisas maravilhosas lá. Então, eu agradeço muito pelo convite e então eu estou indo para lá para trazer e mostrar muitas coisas de lugares sagrados, que essa sempre foi a minha vida, 25 anos viajando para lugares sagrados, mostrando o sagrado de cada lugar. E o México, como vocês sabem, né, é um país muito especial, que tem muito conhecimento. Então, hoje eu viajo para o México, vou mostrar para vocês nesse decorrer, nessa próxima semana, tudo o que vai acontecer. Então fiquem acompanhando aqui no Insta e vamos juntos nesse grupo online do Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, para que a gente se desenvolva, para que a gente se transforme, para que a gente amplie a nossa visão sobre o amor, tá bom? Para que a gente se purifique cada vez mais, não só a gente, mas toda a nossa árvore genealógica e que possamos deixar a herança mais maravilhosa que a gente pode deixar onde quer que a gente passe, que é o nosso amor. Então, eu aprendo muito com o Rafa, com a Paulinha e com vocês também. É isso, gente. Beijos, bom final de semana e a gente vai se vendo por aqui.